Prazer, eu me chamo Eduardo e neste vídeo vou compartilhar com você uma reflexão que eu tive quando eu comecei a ler a Bíblia. Recentemente, eu estava passando por vários problemas na minha vida. Esse ano de 2025 até o momento foi um dos anos mais difíceis para mim. Isso porque eu enfrentei muitos problemas que me trouxeram ansiedade, estresse e muita procrastinação. A data que eu tô gravando esse vídeo é em março de 2025. Se passaram mais ou menos 3 meses desde o início do ano, e por que eu falo que já foi um dos períodos mais difíceis para mim? Isso porque, no começo de 2025, eu fiz uma lista de desejos, como se fosse uma carta mesmo para Deus, pedindo várias coisas que eu queria conquistar em 2025. Só que o estranho é que desde que eu criei essa lista de pedidos para ele, vários problemas começaram a acontecer ao mesmo tempo, e todos relacionados àqueles pedidos. É como se alguma força tentasse falar assim: beleza, você quer tudo isso, mas você vai ter que passar por um processo doloroso, trabalhoso e que vai te fazer ter muitas dúvidas. Então eu fui lá e criei a minha lista de desejos de 2020 com várias coisas que eu queria atingir. Uma delas era conseguir um emprego na área de tecnologia, que é a área que eu estudo. E aí eu consegui esse emprego. Foi algo realmente, tipo assim, milagroso, sabe? Eu comecei a trabalhar na área, só que dentro desse emprego, por exemplo, começaram a ter vários problemas. Eu comecei a ter que trabalhar com pessoas muito chatas, pessoas que são tóxicas, pessoas que são mal educadas. Eu comecei a lidar com tanta gente difícil que aquela energia começou a me afetar. Eu comecei a ficar muito estressado e também teve o fato da faculdade, porque já faz um ano que eu comecei a faculdade, mas agora em 2025 as minhas notas caíram muito. Eu estou com muita dificuldade para focar nos estudos e conseguir progredir com ela. E não foi só o fato da faculdade, do meu emprego que eu pedi tanto, está tão difícil. Parece que é na vida como um todo. Esse ano de 2025 parece que os problemas foram se unindo para tentar me puxar para baixo, sabe? Foi muito estranho e por várias vezes eu questionei o próprio Deus. Eu fiquei falando: caramba, Deus, por que tantas coisas ruins estão acontecendo comigo? Por que eu tô passando por tantas dificuldades, sendo que eu pedi por coisas boas? Eu não pedi coisas ruins. E todo aquele estresse e medo na minha cabeça foi se acumulando e me deixando cada vez mais ansioso. E aí o meu desempenho no trabalho começou a cair. O desempenho na faculdade, que já não estava tão bom, começou a cair ainda mais. E aí foi onde eu comecei a ter pensamentos de desistir dos estudos, trancar a faculdade, sair daquele trabalho que eu tanto queria, que eu tanto lutei para conseguir. Porém, foi aí que eu tive uma ideia, e eu acho que foi a melhor ideia da minha vida, que foi pegar a Bíblia e ler ela. E lendo a Bíblia, eu tive várias reflexões, porque se você abrir esse livro, você vai ver que tem grandes pessoas na humanidade que fazem parte da história da Bíblia. Uma delas que eu mais gostei foi o rei Davi. O rei Davi foi perseguido por exércitos de inimigos. Ele teve que enfrentar um gigante chamado Golias. Se você vê a história, depois pesquisa aí, é uma das histórias mais fantásticas que tem. Ele era um jovem de coragem, um jovem que teve que passar por muitas coisas, mas que no final foi um grande rei. A mesma coisa para Jesus Cristo, que passou por tantas provações, tantas dificuldades, e mesmo assim fez coisas absurdas, que se você for pesquisar a história de Jesus, você vai ver que ele é simplesmente um exemplo de humildade e de como a nossa fé pode mudar a nossa vida. O que a Bíblia me fez entender é que todo escolhido de Deus vai passar por provações. Se você pede para ser um grande homem, você vai passar por grandes dificuldades que vão te tornar um grande homem. A mesma coisa para a mulher. Se a mulher quer ser uma boa esposa, ela vai passar por algumas dificuldades e vão, no futuro, transformar ela em uma grande mulher.
Um rei não se torna rei da noite pro dia. Ele pode até ser coroado de um dia pro outro, mas o que vai definir se ele vai ser um grande rei, próspero e grande, é todo o processo, e não adianta a gente tentar pular esse processo. Nas nossas vidas, o processo vai ser doloroso. A gente vai ter que trabalhar muito, a gente vai se estressar muito, a gente vai ter muita ansiedade. Só que isso tudo é um preparo. Quando eu fiz lá o meu caderninho de lista de coisas que eu queria para 2025, Deus basicamente disse assim para mim: beleza, você quer tudo isso, mas antes eu tenho que te preparar. Eu tenho que te deixar forte, eu tenho que te deixar sábio, eu tenho que te fazer inteligente, eu tenho que fazer você a lidar com pessoas difíceis. Se você pediu por algo, aguente quando esse algo chegar. Não fique reclamando igual eu estava fazendo, porque era o que eu estava fazendo. Eu estava reclamando muito o dia inteiro. Eu tava tipo assim, eu acordava reclamando que eu tinha que ir para aquele trabalho estressante. Eu saía do trabalho reclamando por ter um dia de trabalho. Eu reclamava da faculdade por estar estudando tanto. Eu reclamava de basicamente tudo. E toda essa reclamação começou a puxar toda a minha energia para baixo. Então, se você aí tá passando por alguma dificuldade, seja ela profissional, financeira, na sua vida de relacionamentos, seja lá o qual for, saiba que Deus tem um propósito para você. Tudo isso que está acontecendo tem um propósito. Ter medo do futuro, se sentir perdido, ter ansiedade, ficar com vícios, tudo isso é um sinal de que você pode ser um escolhido. Grandes pessoas passam por grandes problemas, é isso que você tem que entender. Se o seu sonho não é dolorido, você não chora por ele, você não luta por ele, você não passa dificuldades por ele, então você está sonhando muito pequeno. Saiba que todas as grandes pessoas um dia já foram pequenas também. O que eu tenho para falar para você é que você tem que ter muito cuidado com o que você pede, porque você pode acabar conseguindo. Se você refletir sobre essa frase, você vai ver o quão poderosa é, porque tudo que sai da sua boca pode se tornar realidade, então muito cuidado com o que você fala. Você pode usar a sua boca para passar o dia inteiro reclamando, igual eu fazia, ou você pode passar a usar a sua boca para profetizar coisas boas na sua vida. O dom da palavra que a gente tem é muito poderoso. Se você fala que você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa rica, então você vai ser. Então, o que eu tenho para passar para você é que, se você está passando por dificuldades, você está passando por problemas, antes de reclamar de tudo isso, pega a sua Bíblia, abre ela, comece a meditar nos problemas que você está passando, porque você vai entender que tudo isso faz parte de um propósito. Que se você tem fé em Jesus Cristo, não há por que a gente ter medo. Não tem por que a gente ficar com medo da tempestade. Se ele está no barco com a gente, o barco não afunda. A gente pode se molhar, pode ficar com medo, com estresse, com ansiedade, mas a gente não vai ser vencido por ele, por essas dificuldades, entendeu? Porque é basicamente isso. Quando você resolve ser grande, quando você descobre o caminho da verdade, você vai passar por dificuldades. Mas no final, o que vai te salvar é sua fé. A sua fé em Deus que vai dar certo. O que vai te salvar é você saber que no final da jornada, você vai olhar por todo o caminho que você percorreu e você vai se sentir orgulhoso, porque você venceu os problemas e venceu tudo que estava atormentando a sua mente. Bom, eu não sei se você conseguiu entender muito bem o intuito desse vídeo. O que eu queria compartilhar é que problemas todos nós vamos ter. O que vai fazer a diferença na sua vida é as atitudes que você toma diante deles. Eu, antes de ler a Bíblia, eu não estava muito motivado a resolver os problemas. Eu estava cada vez mais me afundando. Mas quando eu descobri o poder que tinha esse livro aqui, cara, aí tudo mudou. Tudo isso mudou. Porque eu encontrei uma razão. Eu encontrei um porquê e um propósito ao qual lutar, sabe? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Se ajudou pelo menos uma pessoa,
eu já vou ficar muito feliz. Muito obrigado e até o próximo vídeo.